Começou. Opa, chegamos aqui para mais um bate-papo, super bate-papo. Que bate-papo aqui não é um bate-papo pequenininho, não. É um super bate-papo. Tem o Luizão aqui, a escalação. Benezão, tudão, né? E o Ricardo Santoro, que dizem que o primo dele conseguiu a fama depois que começou a divulgar o parentesco, né, Ricardo Verdade, Santoro. é isso mesmo. Depois que descobri que era meu parente, o moleque disparou. Aí a conversa é sobre eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Por enquanto está mantida. Foi a Olimpíada que dançou, né? Mas vamos começar falando aqui sobre essas eliminatórias. Quem começa dando aí alguma informação para nós? Como foi a primeira rodada das eliminatórias, Luiz? A primeira rodada foi justamente como a gente esperava, aconteceu o que a gente estava esperando. A gente teve o Paraguai e Peru, que são duas porcarias, né? Empataram, 2-2. Depois a gente tem o Uruguai e o Chile. Também o Uruguai e o Chile sem nenhuma renovação, os mesmos jogadores de sempre, um 2-1 morrendo aí. Depois a gente tem a Colômbia e a Venezuela. A Colômbia surpreendendo a nossa Venezuela de 3-0, mas bonito mesmo foi ver a Argentina ganhar só de um gol do Messi, 1-0 contra o Equador. E agora, como eu previ a semana passada, o Brasil meteu-lhe 5 na Bolívia. Foi uma beleza. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Daqui a mas pouco 5 tá bom. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o jogo. Benê, você quer comentar algum desses resultados aí ou todos? Vocês têm só 3 horas para ficar falando, porque eu sei que quando começa a falar de futebol, 3 horas é pouco. Olha, essas eliminatórias aí, os joguinhos não merecem um comentário tão longo assim, porque o melhor jogo foi Paraguai e Peru, 2-2, um jogo bem disputado. Tecnicamente não foi grande coisa, mas pelo menos os times correram, teve emoções. Argentina e Equador, eu confesso que eu dormi uma boa parte do jogo, né? A Argentina ganhou de 1-0 gol de pênalti. Esse time do Equador também é fraco. E é um problema muito sério isso da América do Sul, que a gente é um tema para discutir. Eu acho que a gente já teve seleções sul-americanas melhores. Eu não estou falando dos anos 80, estou falando 5, 6 anos atrás, a gente tinha um Paraguai melhor, uma Bolívia melhor, até uma Colômbia melhor. Né? É verdade. Então, isso. Todos esses países fizeram muito bonito nas últimas Copas aí, pelo menos em uma delas. Foram bem além do que vinham historicamente, né? Mas então, eu acho o futebol desse país atualmente muito fraco. E eu não estou vendo uma renovação. A não ser que até 2022 apareçam aí grandes jogadores. Eu não estou vendo assim, uma grande renovação, nem na Argentina, e nem no Brasil. Tá vendo? O Brasil ainda eu acho que está um pouco melhor que esses outros países. Né? É só ver o fracasso da Argentina nos últimos anos nas categorias de base. O Brasil também não tem jogado bem, mas a Argentina tem ido pior. Então, isso é uma situação Ricardo, que a gente vai ter que discutir. Você viu alguma coisa aí nessa rodada aí? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que a gente fala tanto da Neymar dependência, né? E a Messi dependência está dando menos fruto ainda, né? E eu acho que assim, eu estava pensando no jogo do Paraguai e Peru, né? Que foi um jogo de 2 atacantes, né, 2-2. Romero, né? O maior goleador da arena, né? Quiçá um dos melhores atacantes, né? Além do Corinthians, porque o Romero foi goleador, mas é isso, né? Fez 2 gols, entrou depois, tá? E para nós, aqui o que interessa bastante é o resultado do Peru, né? Que o goleador foi o Carrillo, acho que é isso que fala, também fez 2 gols. Deve ter sido um joguinho, deve ter sido não, vou falar que eu vi. Foi um joguinho ruim, porque foi tudo resolvido no final. Né? O resto não surpreende. O jogo mais difícil,
Uruguai e Chile, que tem mais ou menos, né? Argentina, para variar, está fazendo essas baboseiras. Eu quero ver o próximo jogo Argentina e Bolívia, né? Porque se ela não liquidar a Bolívia, nós já vamos estar acendendo alerta. Mas o que eu concordo com o Benê, que nós estamos chegando num ponto que assim, a gente sempre teve 3 grandes forças, que foi Argentina, Uruguai e Brasil, né? Tinha Paraguai, Chile e tal, mas o que eu vejo hoje é que essas forças, as 3, né? Mas principalmente Argentina e Uruguai, já não são mais aquela coisa, está muito fraco, e os outros times não cresceram mesmo, né? Ao contrário, a Bolívia, pelo amor de Deus, voltou a ser aquele time que era um saco de pancada que só se protegia na altitude. Nem a altitude vai ajudar, pelo jeito, né? Nem altitude. O time que empata, se o Brasil empatar com a Bolívia lá e jogar na altitude e empatar, só se ele tiver classificado, já vai ser vergonha. Não, a Argentina, né? A Argentina agora joga com a Bolívia, eu acho que vai ser 1-1. Pode colocar aí. Não, eu queria. Aí é crise na Argentina. E tem que ter crise mesmo. Porque se a Argentina empatar com a Bolívia, tem que ter crise. É hora de. Venezuela 3-0 não surpreendeu, né? Nem um pouco. Agora, o Paraguai é um time que mais empata, vamos falar a verdade, o time mais empata do que ganha, né? O Peru é que assim. O Paraguai parece que ele joga eliminatórias que nem joga Libertadores, né? Isso. O Peru é que a gente, como é o nosso adversário, e o Peru ganhou recentemente do Brasil, né? A gente era um amistoso, a gente fica mais de olho. Mas, sinceramente, muito fraco o nível. Eu acho que tem uma coisa que a gente estava conversando antes, muito jogador jogando o campeonato de segunda linha mesmo, muito jogador disputando o campeonato ruim, de mais nível técnico. Isso não melhora o jogo do cara, porque é sério, um perna de pau onde todo mundo é ruim, né? Até o perna de pau joga bem, né? Então fica parecendo craque, né? Mesmo a gente aqui, quantos jogadores da seleção a gente consegue ver jogar? Né? Tá difícil. Então, assim, você estava pegando lá o Cuevas, jogando em time da Turquia, esse Carrilho do Peru joga num time da Arábia Saudita. Quer dizer, putz, né? E eu nem sei quantos jogos um jogador desse faz numa temporada. Né? Então, até em ritmo, esses caras estão ruins. Agora, o que eu tive a impressão no Peru e Paraguai, principalmente, é que o segundo tempo foi modorrento para diabo do Paraguai. O Paraguai dominou o primeiro tempo, depois caiu. Acho que o pessoal está ficando meio velho lá. Estava com Covid, né? Não está correndo. Deixa eu falar aqui, só daí você já completa. Ô, Luizão. Oi. Você está proibido de comentar, porque você colocou uma camisa hoje, foi para pegar. Como é que você vem comentar? O que você achou dessa primeira rodada das eliminatórias? Essa primeira rodada foi como eu falei no começo, não surpreendeu muito, né? O que a gente esperava. Não esperava tão pouco da Argentina, esperasse que eles jogavam um pouquinho melhor. O Paraguai, mesma porcaria, eu não vejo, não. Como eu esperava mesmo, eu esperava que o Brasil jogasse um pouco melhor. Eu acho que eles poderiam ter feito muito mais gols, eles se acomodaram, entendeu? Então a primeira rodada foi esperado, mas também nada assim de grandioso. Não. Os 3-0 acho que foi uma coisa que agradou. Eu assim, num olhar histórico, eu vou falar um pouco do Chile. O Chile me parece que depois daquela coisa do Rojas, eu acho que, não sei, o Chile que já sediou uma Copa do Mundo, tal, não consegue mais ter uma regularidade, nem que seja uma regularidade ruim, eu não digo ruim, média, que ele tinha antes, né? Apesar que teve uma Copa que... Como é que chamava aquele atacante que acabou levando o Chile nas costas, Benê? Eu não lembro. Teve o Marcelo Salas. O Salas, né? E o outro... Que jogou na Espanha há muitos anos, eu esqueci o nome dele agora. Era o centroavante. Zamorano. Zamorano, né? Então, teve time muito ruim, né, o Chile. O Chile, não sei, eu não sei se é no... Mas a impressão que eu tenho é que desde aquele evento aqui no Brasil, degringolou, porque... Mas teve uma coisa, a seleção, né?
O Chile ganhou Douglas, uma Copa América. O Chile ganhou 2 Copas Américas seguidas. Não, mas recentemente ganhou uma Copa América. Isso. Não, ganhou 2. Uma em seguida da outra. Sim, sim. E o Chile, se você for ver foi aqui na época do... Foi na época do... Não, mas aqui na América do Sul, Douglas, o Chile é um dos... durante algum tempo, é um dos países que tinha mais jogadores em times de alguma expressão na Europa, depois do Brasil e da Argentina, né? Teve aquele atacante do Arsenal, que eu não consigo lembrar o nome agora, o que perdeu o pênalti, inclusive, contra o Brasil em 2014. Você não pode esquecer que em 2014 o Chile deu um susto no Brasil. O Brasil só ganhou nos pênaltis. É verdade. E o Chile, na prorrogação, ainda chutou a bola na trave. Que a vaca podia ir pro brejo ali, o que nos pouparia, aliás, a vergonha do 7-1 contra a Alemanha. É verdade, eu tinha esquecido. É que este campeonato está apagado. Mas aí que tá, vocês estão falando que o Chile conseguiu jogar bem contra um Brasil que perdeu de 7-0, tá? É outra coisa, né? Hoje em dia tá diferente. Não, eu acho que o Chile não ganharia nem... Quer dizer, não, aquele jogo realmente a gente salvou com a bola na trave no... E o Brasil jogou muito mal, né? Foi. O Brasil jogou muito mal. Mas e aí, o Luiz? E o Brasil e Bolívia? O que você tem a me dizer? Você gostou do jogo? Como eu já falei, o jogo para mim foi bem. O Brasil poderia, para mim, na minha opinião mesmo, 5-0 não é justo. Acho que a gente teve a oportunidade de fazer muito mais gol. Eu acho que o pessoal dormiu muito, entendeu? Eu não vi muito assim uma fome de ganhar demais, entendeu? De fazer. Então acho que ele se acomodou. Já com a hora que começou que o jogo chegou, já ganhou. Vamos aí, só foi passe de bola. E o outro time já falou, já perdi, ficou perdido, sabe? Não teve. Então é essa hora que perdeu aquela vontade até de assistir, porque você já sabia que já estava combinado, que ia ser mais... Os caras sem vontade de jogar, a gente sem vontade de assistir, o juiz sem vontade de apitar, é melhor não ter tido o jogo já. Ricardo, o que você achou? Você acha que é por aí mesmo? Bom, não, Ricardo. Então, eu vou falar, eu errei feio o prognóstico, mas eu acho que tem uma coisa... Depois a gente fala, eu vou pular essa parte. É verdade. Eu estava pensando naquele jogo que eu estou acostumado a ver da seleção nos últimos anos, né? Principalmente, depois até quando eu comentei, até lembrei, né, no próprio comentário, jogar em São Paulo para a seleção brasileira não é bom quando tem torcida. Sem torcida não fez a mínima diferença, porque São Paulo tem uma torcida bem agressiva com a seleção, aí pega no pé e tal. Eu acho que, até pegando o gancho do Luiz, eu acho que também parou, porque assim, o Brasil tem muito essa coisa de jogar competição com vontade diferente. Se é amistoso, o Brasil, né, toca para o lado, tá muito... aí competição vai para cima, a gente já viu isso, o Brasil jogar mal amistoso e ir lá e matar né? E eu acho que a falta de torcida na arena parou o time. Sabe? Talvez se tivesse uma torcida gritando ali, incentivando, teria tido mais gol mesmo. Mas o 5-1, o que me surpreendeu nesse jogo foi o Neymar dando mais assistência do que tentando, apesar de que ele queria fazer o gol, né? Fez, né? Estava impedido por conta de subir na artilharia e passar o Ronaldo. Mas, assim, o jogo foi jogo de time só, né? Putz, a Bolívia entrou para ser sparring mesmo. Eu acho que, assim, pensando como jogador sem torcida, sem incentivo, primeiro jogo da rodada, você se dá uma corrida e dá uma torcida, dá uma machucada, os caras começaram a se poupar mesmo. Vamos, e olha, e a gente viu até o fim, mesmo poupando, o que aconteceu? Meteu gol, né? Mesmo sem jogar nada, foi lá e meteu gol nos caras. Então, eu achei que o que me surpreendeu não foi o Brasil. O que me surpreendeu, quer dizer, era esperado, porque a gente sabia que o time da Bolívia não estava bem, mas foi uma Bolívia tão ruim, cara. Tão ruim. Até o Corinthians ganhava dessa Bolívia. Benê, e aí? Eu iria mais longe. Eu acho que até o Cruzeiro ganhava da Bolívia.
Cruzeiro também, concordo. Eu vou mais longe ainda. O time que a gente tinha lá na Vila, com o Tide Rivas, Zoião e Tadeu, também ganharia da Bolívia. Mas assim, gente, isso não me surpreendeu. Primeiro, o futebol da Bolívia está uma confusão dos infernos, uma confusão, né? É aquilo que eu tinha até comentado em outra live. Perto da Bolívia, o futebol do Brasil é NBA, né? Em matéria de organização. É uma geração ruim, né? Você vê que os jogadores menos ruins da Bolívia têm entre 29 e 33 anos. Né? O que os bolivianos estão vendo como a salvação da lavoura é o Marcelo Moreno, um jogador que, inclusive, já teve. Um jogador razoável, mas que já teve momentos melhores do que esse. O cara está jogando no Cruzeiro e a gente está vendo como é que está o Cruzeiro aí, né? Então, é assim, esse time da Bolívia é muito ruim. Agora, eu concordo com o Ricardo nesse aspecto. Você, como jogador de futebol, você é um jogador de futebol, você vê um time daquele, você sabe que depois vai ter um jogo contra o Peru lá e tal. Eu acho que os caras também chegou um momento que tiraram um pouco o pé. Uma coisa que me surpreendeu foi que o Tite, você vai ver que ele vai ficar o tempo todo exigindo que o time jogue. Inclusive, ele faz substituições para tornar o time mais ofensivo ainda. Põe a molecada lá para correr e tal. E o tempo todo ele exigiu marcação, exigiu que o time jogasse para frente, né? Agora, se o Brasil jogasse um pouco mais, ganhava fala sério, podia ter feito 5 no primeiro tempo. Né? Alguns jogos, o Brasil perdeu alguns gols. O goleiro da Bolívia foi bem em alguns lances. Por incrível que pareça, o Brasil ganhou de 5 e o goleiro da Bolívia foi o melhor jogador da Bolívia. Né? Ele fez 2 grandes defesas, né? Embora eu acho que ele tenha falhado um pouco no gol do Firmino, mas também o cara toda hora vai bola no gol, você não pode exigir muito do cara, né? Exatamente. Não, o pior é que a gente muitas vezes ouve, pô, mas o time perdeu de 5, goleiro é ruim, né? A culpa foi do goleiro. Né? Aquela defesa da Bolívia, você podia pôr o Levi Achen lá, Courtois, Gilmar Neves, que não ia ter jeito. Nisso eu lembro que você me chamou a atenção que no jogo aí que o Corinthians empatou 0x0, o pessoal tava metendo o pau no goleiro, né? Pois é. Empate 0x0. 0x0, os caras põem a culpa no goleiro. Mas esse goleiro da Bolívia, que é só mais ou menos, é um cara que já tem 33 anos, inclusive. Né? Agora, eu tinha falado na outra live. Se o Brasil não ganhasse bem da Bolívia, a comissão técnica tinha que dar um monte de explicação. Né? E eu jogo essa responsabilidade hoje para a Argentina. Se a Argentina não ganhar bem desse time ruim da Bolívia, com altitude e tudo, porque também não é altitude que salve quando o outro time é muito ruim, a Argentina vai ter que dar umas explicações muito, muito bem dadas, né? Francamente. Basicamente, eu acho que nós três concordamos, né? O Ricardo, por conta da falta de plateia, você, Benê, parece estar falando que os jogadores estavam mais preocupados com o próximo jogo, mas o Brasil realmente parou, né? Poderia ter dado show. Acho que o problema desse jogo foi essa expectativa. Quando começou a sair gol, eu falei, beleza, vai ser 10-0. Mas aí foi morrendo. Mesmo com as substituições, a gente vê que o time, em geral, um corria, outro corria, mas a maioria do time estava parado mesmo. Já fechamos, só esperar da hora, já para bater o ponto, para ir embora, já deu. Vamos combinar que a Alemanha fez isso com o Brasil, né? E acho que parece que é uma coisa meio... Não, mas é verdade. Para que vai colocar o pé 5-0? Você joga na Europa, você está jogando contra a Bolívia. Não tem realmente, eu não vejo... Agora, o que eu não sei e que eu não entendo é que, 5-0... faz todas as substituições que tem que ser feitas. Mas ele fez. Entendeu? Não. Mas o Tite fez sim. Não. Fez todas as substituições que eram possíveis. Quem faltou, Quem que você acha que deveria ter entrado que não entrou? Não, ele pôs todo mundo. Não. Ele fez todas as substituições. Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui nos tempos, porque eu ficava falando, por que não substitui tal. Depois eu ele também... colocou o Vinícius... o outro lateral esquerdo. Eu me desinteressei do jogo, para dizer a verdade, Benê. Oi, tá sem áudio, Ricardo.
E aí, Ricardo? Tá difícil aí? Peraí, deixa aí. E aí, deu uma travada, pagou tudo. Também tem o seguinte, né, Benê? Ó, tá dando uma congelada. Não adianta fazer substituição faltando 10 minutos. Né? Se você quer fazer jogador, quer testar jogador, se é para comer tempo, beleza. Mas você quer testar jogador, já que está liquidado, vamos testar jogador, você tem que dar, no mínimo, meio tempo para o cara jogar. É pouco, mas pelo menos. Exatamente. Sabe? Porque é sério. Não adianta, com 5 minutos, 10 minutos, nem prorrogação o cara joga tão pouco. Então não adianta. Eu confesso que eu nem vi a substituição, porque eu achava que ia entrar com um time já, entendeu? Porque ali, mesmo que machucasse jogasse com 9 e ganhava. É que eu acho que tem uma coisa que é o seguinte também, né? Todos esses jogadores não estão com um ritmo tão bom. Né? Isso é verdade. O próprio Neymar não jogou tudo da temporada. O Neymar vem de uma Covid, né? Então, ficou doente, teve Covid e tal. Então, todos os jogadores ali também. Isso é uma coisa que o jogo pode ter mascarado, algo que a gente acaba deixando passar. Quantos dos nossos jogadores não estariam cansados? Né? Caindo o nível mesmo. A gente não deu para perceber, porque foi um jogo muito, muito fraco, né? Porque, não sei, eu gostaria muito de saber isso. Né? Me parece que o Tite aproveitou um pouco para fazer um treino ali. Virou um coletivo no segundo tempo. Coletivo, na segunda metade. Os dois gols do Firmino foi de oportunidade, entendeu? Foi mais ele. Agora, o jogo foi 5, né? Bom, eu vou dizer o que aconteceu com o meu. Eu tinha dado 2-1. Mas, sinceramente, eu esperava. Primeiro, que eu achava que ia acontecer esse tipo de coisa, que o Brasil não ia estar fora de ritmo e sem torcida, uma surpresa ali, mas eu confesso que eu não estava pensando muito no time da Bolívia. Mas também. Não dava para adivinhar que esse time era tão ruim. Pelo amor de Deus, para com isso. Ricardão, o que você achou? Olha, cara, eu vou te falar. Seu prognóstico. O seu prognóstico. Vou fazer o prognóstico mais para frente. Acho que nós vamos ver o pior jogo das eliminatórias. Não, estou falando para Bolívia. Não foi, não. Quanto foi que você chutou? Eu chutei 1-0. Eu falei que ia ser um jogo ruim, que o Brasil ia ficar fazendo aquele jogo do Brasil mesmo. Me surpreendeu que até o Brasil jogou, porque. Se acertou que foi um jogo ruim. Só que eu achei que ia ser ruim, quer dizer, o Brasil superior, mas aquele jogo que o Brasil vem jogando nos últimos anos. Mas não, jogou, quer dizer, sei lá se jogou bem, né? Jogou bem o que tinha que jogar, né? Jogou o suficiente, né? Suficiente, mas é aí que tá. Eu não esperava uma Bolívia tão ruim. E aí o Brasil até que jogou, né? Mas isso que eu falei, isso engana, né? E aí, Benê? Bom, eu tinha falado 8-0. E só não foi por culpa dos jogadores, né? Não, porque sem brincadeira. O jogo podia ter sido mais de 8. Tranquilamente. Não foi culpa do jogador, Benê. Fui eu que fiquei secando. Que eu olhava e falava, vai ser 8, meu Deus do céu, não vou aguentar o Benê. Quem vai aguentar o Benê falando? Quem vai aguentar? Entendeu? Mas é assim, a questão da ruindade da Bolívia eu tinha prognosticado. Gente, não, eu também, pô. Você pega uma lista de jogadores. Você pega a lista de jogadores da Bolívia, 34 jogadores. Todo mundo joga na Bolívia. Eu sou um cara razoavelmente bem informado sobre o futebol da América do Sul. Nunca tinha ouvido falar da grande maioria dos jogadores da Bolívia. E aí os caras que jogam fora é o Marcelo Moreno, que joga no Cruzeiro. Né? Isso diz muito, né? Tem um moleque que joga na base do Palmeiras, acho que um sub-20 do Palmeiras, né? E nem é titular, né? Mas foi convocado. E aí tem um cara que joga nos Estados Unidos, e todos esses caras, que teoricamente são os jogadores melhores, têm 30 anos de idade. Então, é o que eu falei, a menos que a Bolívia tivesse escondido lá em La Paz ou em Cochabamba
um novo Pelezito, não tinha jeito da Bolívia fazer alguma coisa. Mas você viu, o jogo da Bolívia foi todo na defesa. Eu só vi defesa, não tinha jogador de ataque lá. Todo mundo acumulado. Sabe aquele treino ataque contra defesa? Ataque contra defesa, isso. Né? Por isso que no meu prognóstico de 7-1, eu não colocava um gol para eles, não. Tinha que ser contra, porque eu achei que eles não... Você chamou a atenção para esse fato que o gol seria contra. É para ser um gol contra ali, só se alguém pegasse a bola e propositalmente chutasse para dentro do gol. Não teve nem... Não teve nem aquele escanteio. Um escanteio perigoso que o cara tentou limpar. Escanteio para alguém entrar lá, Enéas. Enéas não, é aquele do Palmeiras, que entra e dá uma cabeçada para dentro do gol. O Oséias fazer um gol contra. O Oséias. Foi uma cabeçada linda, pena que foi contra. Mas... Agora, eu estava pensando o seguinte, quando você falou o cara aí de 20 anos... Eu não tinha conferido, eu não sei, será que está numa fase de transição? Porque a Bolívia já é ruim, imagina ela numa fase de transição, como todo mundo joga lá na Bolívia, como você falou, não sei a idade média da Bolívia. Douglas, a Bolívia teve ela teve uma geração que era ruim, mas não era tão ruim assim, que foi no final dos anos 70, que o craque do time era Aragonês, que depois jogou no Palmeiras, tinha um goleiro razoável, que chegou até a jogar um pouco no Curitiba. Era um time ruim, mas um time que perdia, de 3-0 do Brasil. E na altitude até que complicava um pouco. Dava trabalho. E depois teve aquele time dos anos 90, que é o time que ganhou do Brasil. É o time que o craque era o El Diablo, Echeverri. Né? O Echeverri era um bom jogador. Era até um bom jogador, né? O Echeverri. Mas era um time que ganhou... Tava assustando todo mundo na altitude, mas quando veio jogar aqui no Morumbi, no jogo aqui no Brasil, acho que foi no Recife, se eu não me engano, era um time que tinha Dunga, Raí e tal, apoiou de 6-0, fora os apavoros. Né? Aliás, estava todo mundo colocando esse time da Bolívia nos cornos da lua, e até a gente comentava na época, né, na conversa de boteco, eu quero ver esse time da Bolívia fora de La Paz para ver se ele é tão bom assim. Não era. Nesse jogo aí, o Zagallo e o Parreira ficaram com raiva do Raí, da seleção, porque foi para cima e meteu 6, lembra? Mas também, se não fosse para cima da Bolívia, tenha paciência. Não, que eles não queriam que fosse para cima. Porque esse time da Bolívia ganhou do Brasil e ganhou do Uruguai, lá em La Paz. Né? Mas aí, Beni, eu acho que tem mais que o Brasil jogou mal do que a Bolívia jogou bem. Mesmo lá. Eu tava assistindo de novo os lances dessa partida há pouco tempo. O Brasil jogou uma partida pavorosa. E teve um episódio que Aliás, o Brasil empatou com o Equador e depois perdeu da Bolívia. Isso. No jogo com o Equador, o Parreira foi flagrado pedindo para o time segurar a bola quando estava 0-0. Depois ele falou que não foi bem assim, né? Que em cima dele, né? Ficou segurando o jogo contra o Equador, né? Mas a Bolívia chegou nesse meio tempo a ter alguns jogadores razoáveis. O Echeverri era razoável. Mas daí para frente também não fez nada, né? Nada mesmo. Uhum. Então, e essa geração é pior do que a média do que foi o futebol boliviano aí nos últimos 20 anos. Uhum. Eu não sei, a Bolívia para mim sempre teve lá eu não sei quando é que a Bolívia vai aparecer assim na minha lista de time que presta. Vocês conseguem falar, mas para mim tá abaixo de 0, sabe? Chega um ponto assim que Bolívia para mim 0 à esquerda. E os bolivianos me perdoam, hein, mas vamos devagar. Daqui a pouco nós vamos estar falando que a Bolívia é insignificante. A dona Natália aparece aqui, aí o negócio fica feio. Eu tô falando de falar que é de futebol. A Finlândia tem um IDH altíssimo e nem por isso futebol é grande coisa. Eu tô falando de futebol. Exatamente. Mas aí, se você pensar, né, Bolívia e Venezuela sempre... Porque a Venezuela agora tem um pouco de futebol. Nunca foram nada. A Bolívia sempre se favoreceu mesmo dessa altitude e dos times grandes jogarem mal. Isso. Eu acho
Né? Chegar lá, eles pegavam aquelas diarreias lá que eles sempre pegavam lá, quando descia. Pô, eu comi um feijão aguado lá, meu, não é brincadeira. Mas é que tem um lance que é importante, né? Que também o crescimento desses times veio muito em cima de uma mentalidade daquele jogar feio e ser campeão, que uma maldição aqui. Né? E que a gente. Aí aqueles jogos que eram 8-0 viraram 1-0. Né? Que o gol era um detalhe. Né? O Parreira é bem isso, né? Metia 1-0 na bola e tá bom, cara. Porque... Tá bom, que é isso. Tá certo. Mas tem uma coisa que evoluiu. Que é verdade, né? Se você ganhar de 1-0, de 10-0 e for campeão, tudo bem. Agora, se você ganhar de 10-0 e não for campeão, esse 10-0 não ganha nada. Mas eu acho que tem uma coisa. Um futebolzinho horroroso, né? Tem uma coisa que mudou, e não é só na Bolívia e tal. Uma coisa é inegável, porque antigamente os grandes times, além de uma condição técnica muito melhor, tinha uma preparação física melhor, um sistema tático melhor. A estrutura tática e a preparação física, eu acho que meio se igualaram no futebol mundial. Né? Porque aí tem a técnica que decide o jogo. Né? Então, hoje não tem mais aquela diferença absurda de condição técnica, de preparo atlético e estrutura tática que tinha nos velhos tempos entre as grandes seleções e as seleções menores. Né? Isso é uma coisa que, durante algum tempo, diminuiu a diferença. Não o suficiente para a Bolívia ganhar do Brasil, mas o suficiente para não perder de goleada. Agora, esse time, atualmente, ele é muito ruim tecnicamente. Esse que é o problema, né? Então, Benê, mas eu acho que teve uma coisa assim. Primeiro que a gente teve um ganho de qualidade de qualidade de preparo de jogo em altitude. Né? Começou a fisiologia de exercício e tal, o pessoal começou a saber qual era a estratégia, que antigamente era aquela coisa, né, que ia lá jogava mal. Hoje o time pode ir mais preparado para altitude. Outra é que jogador, não no final de carreira, mas quando os caras vão para a Europa, dá para esses times, melhorava muito a condição de força física do jogador. Comia o cara, gastava um cara em pouco tempo, né, que o cara, quando chegava com 30 anos, não cobrava nem escanteio, né, porque estava tão estourado, mas que conseguia, mas tinha esse ganho. Agora, eu queria jogar uma polêmica. Vocês não acham que esses times estão apresentando queda também em função das condições políticas, sociais e econômicas dos seus países? Eu tinha falado isso aí. Eu acho que principalmente a Bolívia, pelo amor de Deus, ali você deve imaginar que teve uma coisa, uma revolta, um golpe bem violento, né, bem repressivo e principalmente sobre os indígenas. E não podemos negar que uma maior parte dos jogadores bolivianos tem essa ligação, né, essa raiz. E certamente isso deve abalar muito, é o meu entendimento. Eu já discordo. Acho que esse negócio da política no país, especialmente a Bolívia aí, o pessoal usa mais o futebol para promover o partido, para tirar a atenção da economia e da situação gravíssima que a Bolívia entrou, né, depois desse golpe aí. Eu acho que, se a gente for pensar assim, como a Venezuela agora levou de 3, então a gente vai falar o quê? Que a Venezuela? Não, a Venezuela sempre foi ruim, como a Bolívia sempre foi ruim. Eu acho que a situação política dentro do país não é tão importante, não, porque tanto o lado da direita quanto da esquerda vão aproveitar para se autopromover. A Venezuela, por exemplo, eu acho que o problema mesmo é que esse boicote dos Estados Unidos, sabe, proibindo a entrada de alimento no país e combustível e criando essa crise, né, que os Estados Unidos cria essa crise gravíssima, econômica e humanitária na Venezuela, deve afetar psicologicamente aos jogadores, mas eu não vejo muito dentro disso, não. Bom, essa é uma coisa. A gente não pode esquecer que o Iraque ganhou uma Copa da Ásia saindo de uma guerra civil, né? Ocupação americana, guerra civil, o Iraque foi lá e ganhou a Copa da Ásia. Entendeu? Então, essa relação entre política e futebol,
Às vezes pode influir, mas eu não acho que é uma relação direta de causa e efeito, né? Agora, é claro, é uma coisa que eu acho que influi mesmo, é a bagunça dentro da estrutura esportiva. Bagunça administrativa. Isso na Bolívia é muito claro hoje, né? Isso é muito claro, não só na Bolívia, mas também em outros países da América do Sul, né? Não é um monopólio boliviano. Tem alguns países que a gente conhece aqui também, que não são exatamente um primor de organização. Vocês conhecem algum característica? Tá legal, eu vou pegar esse gancho aí, já que você está falando de primor de organização, e já vou falar aqui do nosso próximo confronto com o Peru, né? Porque está aí na nossa linha do horizonte, vamos ver o que acontece. E o Peru é um país, para quem não conhece, é um país localizado no oeste da América do Sul. Sua capital é Lima, né? Apesar de sua localização tropical, uma grande diversidade de clima, modo de vida e de atividade econômica são causados pelos extremos de elevação e pelos ventos do sudoeste que atravessam a fria corrente de Humboldt. Não sei se quem conhece aí, que flui ao longo da costa do Pacífico. Então, o Peru tem esse encontro com o Pacífico, né? O nome Peru é derivado de uma palavra indígena, quechua, que significa terra de abundância. Muita gente achava que Peru era porque ele tinha aquela ave de Natal, não é nada disso, né? Então, é a terra de abundância, é uma referência à riqueza econômica produzida pela rica e altamente organizada. Olha aí, Benê. Rica e altamente organizada civilização Inca, que governou a região durante séculos. Os vastos recursos minerais agrícolas e marinhos serviram por muito tempo como base econômica do país. E no final do século XX, o turismo também se tornou um elemento importante de seu desenvolvimento econômico. Destinos favoritos para viajantes internacionais incluem Machu Picchu, né? Machu Picchu, não é Machu Picchu, que é isso? Um local de antigas ruínas incas e museus que abrigam artefatos escavados de túmulos antigos em sua costa norte. Eu fui lá para o Peru, acabei não indo para Machu Picchu, mas de fato, eu vou te falar, fui no museu, gente, quando você olha o escudo do Montezuma, ali deve ter uns 20 quilos de ouro aquilo ali. É absurdo o que tinha de ouro ali. Às vezes foi isso. Às vezes buscou lá do México. Então, às vezes vocês levaram lá pro Peru, né? Vai lá saber. E o escudo não é de ouro, é de prata. Não, é Montezuma. Não, Montezuma é no México, Douglas. Não. Mas tem uma estátua. Não sei se é o Montezuma, agora você me pegou. Deve ser o Atahualpa, que é o último imperador inca. E o escudo certamente era feito de prata, porque não tinha ouro no Peru. Não, a ouro. Não tem. Não tem ouro no Peru. Eu estava lá no Benê, esse negócio de Inca, Azteca, Maia, é tudo que nem japonês e chinês, é tudo igual, né? Não. Eu falo para vocês, eu tenho a foto, depois eu envio para vocês. Eu tenho a foto do museu, é um escudo de ouro, tem mais ou menos 1 metro assim, de diâmetro. Para mim é o Atahualpa, mas tudo bem. Mas fala, Benê, já que você tá, fala um pouco da história do Peru. Não, o Peru provavelmente a primeira civilização urbana do continente americano, a mais antiga, só foi descoberta em 1979, a civilização Caral, ela é originária do Peru. Né? A civilização originária do Peru. E, aliás, só uma informação, não existe Império Inca. É o Império Quechua, ou Quechua. O Inca é um... É a língua. Não. Mas a gente pode falar Quechua. Os livros falam, né? Os livros falam sempre Império Inca e tal. Mas o Inca é o nome do imperador. Inca é um título imperial, é como César. Entendeu? O Inca era o título.
Mas o Peru, inclusive a Universidade de Lima, é uma das mais antigas, se não a mais antiga da América do Sul. Foi fundada pelos espanhóis, ainda no século XVI. Só para você ter uma ideia, a primeira universidade criada no Brasil, a Escola de Medicina do Rio de Janeiro, foi fundada no século XIX. A Universidade de Lima existe desde o século XVI. Você vê a pequena diferença, né? E era também a região que era uma riqueza extraordinária por causa da prata e onde os espanhóis praticaram uma atividade que era muito comum na Espanha nessa época, que foi o genocídio. Né? O Peru é um dos primeiros... Não intencional, porque eles queriam escravizar os índios, né? Mas acontece que a altitude, o trabalho era muito... Em alguns casos foi intencional. Foi intencional. Mas depois que eles dominavam as cidades lá com as pragas, depois aí era só o genocídio continuava por parte do trabalho. Guerras biológicas, não é guerra. O pessoal tem que ler o Tia Júlia, minha tia Júlia, a escrivinhadora, e o Conversa na Catedral também é muito bom. Mário Vargas Llosa. Aliás, uma coisa curiosa, o Peru, né, tem um prêmio Nobel de literatura. Mário Vargas Llosa, coisa que nós não temos no Brasil. Né? Mário Vargas Llosa é um dos maiores escritores aí da América do Sul. Embora ele qual é aquela, os Sertões lá que ele escreveu, os Sertões, que é do da Cunha, mas ele... o Vargas Llosa escreveu uma versão ruim, Sertões, na minha opinião, dos Sertões, né? Que é um pouquinho do fim do mundo, mas eu acho que fica Euclides da Cunha. Eu prefiro Euclides da Cunha. É bonitinho, eu li, é bonitinho. Mas o Peru, ele tem uma coisa curiosa, mas ainda falando do Peru. O famoso populismo latino-americano, tal como nós concebemos, ele surge no Peru com Raya de la Torre, que é o APRA, o Partido Popular Revolucionário Americano. É um partido que tem até hoje. É um dos mais antigos partidos da América Latina, né? E ele existe até hoje. É um partido que esteve no poder 2 vezes com Alan Garcia, e é um partido que começou como um partido revolucionário, mas, na verdade, foi se tornando um partido nacionalista. Hoje é um partido social-democrata, na verdade. Né? Hoje é um partido, faz parte da Internacional Socialista, mas é um partido que esteve no poder, sofreu golpes, porque o Peru, como vários países da América do Sul, teve aí os seus golpes de Estado. Né? O Peru tem uma história curiosa, porque tem um presidente, o Velasco Alvarado, que foi um cara que deu um golpe, um ditador, mas ele fez uma política inversa das ditaduras da América Latina. É um cara que nacionalizou uma série de empresas, adotou toda uma política econômico-social, né? Mas não deixou de ser uma ditadura que foi na contramão de boa parte aí dos governantes da América Latina. É isso sobre o Peru. Acho que é interessante, Benê. O Peru, para mim, é uma das primeiras testemunhas de um império que cai na América Latina, né, na América do Sul, né, cai para os espanhóis, mas cai numa situação bem interessante, que é uma das primeiras, não é a única e não é exclusiva, mas a guerra biológica no Peru foi cruel. Né? Quando o Pizarro sai do Panamá, né, para chegar no Peru, na frente dele vai a varíola. Quando ele chega e aprisiona o Atahualpa, ele já tinha trocado de Inca, se eu não me engano, 2 vezes já. Ele estava meio que numa guerra civil. No meio de uma guerra civil. No meio de uma guerra civil. O Pizarro chega no Peru no meio de uma guerra civil. Vem de bonzinho. Uma guerra interna, exato. Vem de bonzinho, aprisiona o Atahualpa e mata, né, converte e tal. Mas a varíola já tinha dizimado, que o Pizarro chega relativamente fácil a Cusco por conta da varíola ter matado boa parte do povo. Né? Então, é bem interessante, porque a gente vê esse esquema que a gente vive hoje, de crise, por causa de pandemia, tal, parece que é meio maldição. Né? A gente já tinha visto isso. Né? No caso do Peru, foi muito grave, porque era um império bem estruturado. Né? Mas o problema dos indígenas começa aí nesse ponto, mas ele continua. Se você pegar, a gente estava falando de escritores aqui, você falou de ganhar o prêmio Nobel, o melhor escritor do Peru foi o Manuel Escorza. Ele escreveu Bom Dia para os Defuntos e Héctor Chacon, O Olho de Coruja, tem vários. E ele conta exatamente desses anos 60, né?
Quando as companhias norte-americanas para a exploração do zinco, como eles tomam a terra dessas pessoas e como essas pessoas deixam de ser pessoas porque eram índios lá. Eles mudam a regra falando se você é índio, você não é gente. O negócio por isso que eu falo, né, que não terminou essa chacina, esse genocídio, ainda continua. Tanto o indígena quanto o negro no Peru, né, que a gente estava falando, que é muito difícil você encontrar negro jogando bola. Então, o Peru é um país que tem essas desigualdades, esse sofrimento muito grande. Eu acho que, se você for pensar, o povo indígena, até hoje, continua ainda sendo uma subclasse, entendeu? Como é a Bolívia, né? Isso é verdade. O Peru tem uma outra, rapidinho. O Luiz falou do índio, e é verdade. Na verdade, o único. Teve o Toledo foi o único presidente do Peru de descendência indígena, Leandro Toledo, né? Mas uma vez eu participei teve um congresso de negros das Américas, eu estava conversando com um peruano, um professor peruano negro, ele falou que toda essa discussão que tem no Brasil, de falar da cultura negra, que no Brasil mal ou bem se admite, no Peru ainda era uma briga, entendeu? Porque existe uma história no Peru, o Peru é um país, na verdade tem uma elite branca, que até tolera a tradição indígena, mas ignora completamente toda a tradição negra da história do Peru. Isso. Ignora, não existe isso. Ô, Benê, só para você ter aí, eu estava numa pesquisada, o Peru tem o Museu do Ouro, tá? E lá que tem esse escudo, que é o Del Ouro do Peru. Del Ouro Peru. Ô, Ricardão, você tem mais alguma coisa para falar sobre o Peru? Não, depois eu vou falar um pouquinho do clima, mas aí eu vou falar Deixa que eu falo na hora do nosso prognóstico. Tá. O que a gente espera do jogo. E o problema da altitude, né? E lá também tem o problema da altitude. Né? Não, mas o jogo vai ser no nível do mar. Ah, é? O Nacional? O Nacional é no mar? O estádio Nacional. Lima está ali no nível do mar. O problema maior, já que vou adiantar, o problema é muito a umidade. É engraçado, uma terra engraçada, porque assim, é muito frio o mar, né? A corrente de Humboldt, muito fria, é uma das grandes fontes de economia, que é a pesca. A pescaria, Mas não chove pouco, tem pouca luz, né? E úmido. Então, é uma beira de mar com deserto e úmido. Fica uma neblina, fica uma umidade. E isso, dependendo do jogo, o jogador estranha isso, porque ele transpira e não consegue resfriar. Né? É brincadeira. Benê, tá sem som. Avisar o Beneplácido aí. Rick, só uma pergunta. Não é Lima que não chove? Que tem até aquelas casas que não tem telhado? Mas a umidade se você subir de Lima para Bolívia, para o norte do Chile, Peru, mesmo, interior do Peru, é comum casa não ter telhado. Eles têm... É uma tradição indígena, inclusive. Inclusive, eles fazem um telhado plano, botam madeira, zinco, qualquer coisa que dê para cobrir. Uns lençóis, viu, Ricardo? Isso. Eu me lembro que eu vi um caso que foi bem grave, assim, os caras cobriram e eles colocavam umas pedras, umas rochas em cima, porque venta muito e arranca, né? Então, só que aí veio um tremor, cara, e, pelo amor de Deus, né? O que aconteceu? Um tremor e aquela coisa matou gente, é um negócio horrível. Mas não chove mesmo, né? Mas tem umidade, então é um negócio esquisito, né? Você sente aquela coisa. Aí, dependendo, eu não tenho temperatura de como vai ser o jogo, né? Mas se prepara. Lógico, tem que ser científico, tem que ser analisado, tá certo. Você sente abafamento. Eu só para completar aqui, eu fui num outro museu lá, em Lima mesmo, que era só lençóis, assim. E lá tinha um pouco da arte do Peru interessante, que é aquelas... Eles faziam jarros com motivos sexuais, né? Isso. É uma coisa bastante interessante para aquele tempo, tal, que eles não viam, era muito para fertilidade, né? Então você ia tomar um chá numa caneca
que quando você pegava era um cara trepando com uma... A gente sabe que é. A água saía pela teta da mulher, né? Por favor, menor de idade, desliguem aí o áudio. Mas também, mas aqui tem um detalhe, né? Mas isso também, isso os espanhóis ficaram horrorizados, porque é evidente que para as populações indígenas, a sexualidade não tinha esse tabu que tinha para o europeu católico cristão, né? Então você tem vários objetos fálicos, inclusive. Bem fálico. Eu escrevi um artigo para a Wikipedia dos deuses e mitos da Maias, né? E eu vi lá, eu estava escrevendo sobre um deus do homossexualismo. Eu falei, eu não acredito que eles tinham deus do homossexualismo. Foi muito interessante. Mas deixa eu perguntar para o Ricardo se ele sabe qual é a escalação dos times Brasil e Peru. Bom, eu vou dar alguma coisa. O Brasil deve repetir, provavelmente, se variar um pouco. Eu sei que poupou o Danilo no treino, mas depois voltou, porque jogou um pouco mais. Tinha o lance do Neymar de ter sentido alguma coisa, mas parece que não se manteve. Deve entrar com o time que entrou jogando com a Bolívia, tá? Que é o Everton, o Danilo, Marquinhos, Thiago, Renan, Casemiro, Douglas, deixa eu ver aqui quem mais que eu estou lendo. Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Everton, Neymar e Firmino. Se variar, vai variar pouco disso, deve substituir durante o jogo. Eu não estou vendo nenhuma mudança, não. Não, o Peru, a maior mudança no Peru é o Cuevas, né? E isso vai ter influência no jogo mesmo. O Cuevas sentiu, até ontem, os caras estão meio que escondendo, né? Mas pode ser que provavelmente ele não joga. Tá? Cuevas não joga? Não joga. Então o Brasil já começa com vantagem. Isso. Se o Cuevas não jogar, quer dizer, eu estou falando do que eu consegui levantar, né? Então, ontem não tinha nenhum resultado, ele tinha sentido, estava machucado, tal, ia passar por exame, mas já estavam falando do Cuevas não jogar. Se o Cuevas não jogar, aí eles perdem a principal referência. Ele saiu no jogo do Peru com o Paraguai, ele saiu no segundo tempo com problema no joelho, né? Mas tem esse menino que fez... Menino não, porque o cara tem 29 anos. Carrilho fez 2 gols, né? Mas você vê o nível. Romero, de um lado, fez 2 gols, Carrilho do outro já deu, né? Para ver. Que bate a bola. O Peru tem... Né, eu não queria já falar do prognóstico, mas o Peru tem uma certa gana com o Brasil, né? Nos últimos jogos, então, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dos jogos, mas eu acho que ele também deve, não saindo o Cuevas, deve repetir a escalação do como é que chama? Do jogo do Paraguai. Então a gente não deve ter muita surpresa não na escalação, tá? Agora, eu até estava vendo aqui outro dia, hoje eu estava brincando de ver como é que tinha sido a escalação do Brasil contra do Brasil do último jogo do Brasil, mas na Copa América que valeu, né? Depois teve jogo que não conta muito, né? E a gente não tem nenhum problema muito grave de dor. Assim. O Neymar que tinha tido um probleminha que estava meio assim se ia jogar ou não, contra a Bolívia jogou. Também não precisou se esforçar. E eu acho que o Neymar não vai ter dúvida, ele quer fazer gol, né? Benê, o que você acha que vai ser o jogo? Sem dar prognóstico. O time do Peru, para os padrões da América do Sul de hoje, é um time razoável, vai. Razoável. Benê, deixa eu fazer uma pergunta que eu estava com dúvida, que eu acho que o pessoal também deve estar, porque os caras estão falando que o jogo começa às 19, mais ou menos às 19, às 21, porque esse é o horário eu não sei se o fuso horário de Lima para Brasília. Não faço a menor ideia. Uma mudança, eu preciso até ver, em setembro, acho que foi setembro, uns 2 meses, que teve uma mudança de 1 mês, teve uma mudança de horário aí. Mas eu acho que está marcado no horário do Brasil 21 horas, precisa confirmar. Mas eu não sei nem se a gente está tendo até problema para transmitir, né?
A Globo ainda está... Não tá, o horário do Brasil está 21 horas. É 21 horas. O horário do Brasil é 21 horas. Então, mas voltando à questão do Peru, eu acho assim, o Peru tem um goleiro razoável, que é um cara que... Mas é um goleiro irregular também. É um cara que é capaz de fazer grandes defesas e depois tomar uns frangos inacreditáveis, né? Tem alguns veteranos... Assim, os dois maiores jogadores dos últimos 15 anos da história do Peru é o Guerreiro, Paulo Guerreiro, Isso. né, que está no Internacional, mas teve uma contusão séria. Até o ano que vem ele não pode jogar, mas também já é um cara que está com 36 anos. Né? E o Farfan, que é um jogador que fez uma carreira sólida. Jogou na Holanda, no Ajax, jogou na Alemanha. Tá sem clube, né? E tem 36 anos já. Né? Ele está sem clube, né? É um cara que está com 36 anos. E assim, eu acho que ele está lá meio também não por aquilo que ele está fazendo, mas por aquilo que ele já fez, que são os melhores jogadores do Peru. Agora, o Peru tem outros jogadores que estão tudo também na faixa dos 29 anos. É o caso do Cueva, do Aquino, do Advíncula, que é o lateral direito que joga na Espanha. E assim, o Peru tem muito jogador jogando nos Estados Unidos e no México. Isso. Ou seja, que já mostra também que não é também essa maravilha, porque se eles fossem bons, eles estariam em centros mais desenvolvidos, né? Estariam na Europa. Mas eu acho que é um time que, até no Brasil, né? Alguns já passaram pelo Brasil. Trauco é um cara que passou pelo Flamengo, o Cueva passou pelo São Paulo, né? Agora, eu acho, somente jogando em casa, tudo, apesar de não ter torcida. Aliás, o Ricardo podia falar isso, eles queriam colocar torcida no estádio, eu ia comentar isso na coisa, mas eu deixei para falar. Pegando isso daí, Benê, a gente tem que lembrar também que quem joga nos Estados Unidos tem pouco jogo. É verdade. O campeonato americano tem pouco jogo. Então, também, além de tudo, os caras vêm com pouco ritmo, né? E eu tô aqui com a lista. Pô, tem uns mas esse negócio de ritmo, o Brasil também não fez reconhecimento de campo, né? Vai entrar sem. Esse ano tá até atípico, porque todo mundo jogou pouco, né? Mas tem uns caras jogando no futebol turco, mas aqueles times que você nunca ouviu falar. Exatamente, né? Não é o Fenerbahçe, nem o Galatasaray, são times menores. Assim, né? Alguns na Argentina e tal. E teve essa jogada, a federação quis colocar a torcida, que é uma coisa que a gente depois até podia conversar, porque tem a ver com o que querem no Brasil, mas não passou, o governo não deixou. Tá? Foi o governo ou a Conmebol? Não, o governo mesmo, porque é o seguinte, o Peru, ele está numa curva de Covid com um comportamento muito parecido com o Brasil. Né? Aquela coisa, que está em queda, mas é aquilo que eu sempre falo. O cara entra no hospital com 40 graus, quando vai para 39, dão alta e ele está com saúde. Não está, né? Essa é a ideia que está passando. Então, eles ainda estão com um número muito alto, né? A queda de número vem muito lento, e se vocês considerarem, né, as condições, tamanho de população, a situação do Peru foi uma situação muito grave, né? Na Covid. Então, assim, o próprio governo reconhece que é uma situação que não favorece jogar. Pelo menos foram um pouco mais responsáveis. Mas entra um lance legal para a gente pensar aqui, né? Que queriam liberar em alguns lugares aqui no campeonato. E se isso está correto, né? Porque você vai ter jogo que você vai jogar na casa deles com torcida e na sua casa sem torcida. Né? Isso seria uma situação que não entra só a questão de saúde, né? Começa uma certa safadeza. Claro, não é de se espantar que né, os times que iam jogar com torcida, a gente sabe, né, Flamengo, tá, né? Então, assim, as malandragens e tal. Né? E o Peru tentou, mas na verdade ia jogar, a proposta era jogar com torcida, mas a torcida era bem encolhida, ia ter, acredito, muito pouca gente. Mas já espanta a gente ter um jogo com viagem. Né? Já espanta você levar jogador do Brasil para lá e depois voltar e não ter quarentena numa situação dessa. Mas né? Já não deveria nem ter, né? Mas todo caso. Tá, eles tentaram sim, mas já foi recusado. Isso não vai, pelo menos até onde eu sei, não vai sair o jogo. E aí, Luiz? O meu prognóstico é o seguinte: eu estou vendo aí que esse time aí vai chegar, vai querer fazer, vai até fazer o primeiro gol. Mas o Peru vai colocar o
o técnico, os bandeirinhas, todo mundo dentro da grande área, vai ser aquela dificuldade, vai ser um jogo de retranca, porque eles perdendo de 1-0 tá bom. E vai acontecer um acidente, eles vão fazer um gol de contra-ataque. E aí... Você acha que sai o primeiro do Peru, né? Não, sai do Brasil. Aí depois eles empatam num contra-ataque. E aí a gente vai lá, marca mais 2, é 3-1 pra gente, mas é assim, aquele jogo chato de assistir, que é muito, eles só vão jogar no contra-ataque, não vão fazer mais nada, e a gente vai ficar naquele passe de bola e tenta pro Neymar, o Neymar perde a bola, aí depois passa pro Neymar, ele perde a bola de novo, vai ser aquela coisa de sempre. E a gente vai sofrer. E eu acho que é o seguinte, dessa vez a altitude vai prevalecer. Apesar que o Ricardo falou que não é tão alto assim. Até onde eu levantei, o jogo era em Lima. Lima tá no nível do mar, não tem... Eu sei. Mas eu acho que vai ter... Não, eu acho que vai ser 1-1 e vai ser um jogo chato, jogo feio, um jogo Peru lá atrás... E eu acho que vai ser 1-1, porque o Peru ainda tem gente que vai sobrar uma bola lá e alguém vai chutar para dentro do gol, vai fazer o gol. Mas eu acho que o Brasil não vai fazer um grande futebol, não. Ricardão, você concorda comigo? Não, pera, primeiro deixa eu falar. Então, nessas coisas de prognóstico, eu tô ganhando, hein? Tá 1-0 para mim aqui. Eu quero que deixe marcado agora, porque depois, semana que vem, eu vou esquecer. Pra quê? Você acertou o quê? Ninguém acertou 8-0. 7-1. 7-1 significa que são 6 gols. Quem é que tá mais perto? 8 ou 6? 7-1 significa 8 gols. 7-1 significa 8 gols. Não. Um contra. 7-1 tira 1, fica 6. Tá bom. Vai, Ricardo. Censura ele aí, Douglas. Corta o microfone. Deixa o Ricardo dar o prognóstico dele. Acabei deixando o Benê por último. Perderam a Copa América pra gente. Ganharam aquele de 1-0 da gente. Acho que 2-1 é um bom resultado. Tá? Não sei se vai jogar tão... Não sei se vai ser bom o jogo, mas 2-1 é um bom resultado para o Brasil. Tá? Eu só queria lembrar né, que nós temos o Peru... né, o Peru foi aquele time que sempre nos deu desgosto. Né? Perdeu 78 por culpa dele. Tem um fato interessante, a gente meteu 4-2, que não foi um grande resultado na Copa de 70. E quem era o técnico, Benê? Didi. Nós falamos, né? No nosso programa sobre a Copa de 70, falamos bastante desse jogo. Grande jogo. Que foi a melhor geração de jogadores do Peru. Tiraram do meio de Argentina, né? Tiraram a Argentina. Do meio de campo para frente era um timaço, Pedro. Naquela Copa. Eu até ia falar do Cubijas, mas eu fico com vergonha quando eu conto essa história. Mas tudo bem, continua aí. Fala aí qual. Benê, seu prognóstico. Olha, não vem com 10-1, 10-0. Eu acho que o Peru vai atacar o Brasil. Eu tenho certeza. Não acho, não. Eu tenho quase certeza. Então, eles tiraram o melhor jogador, pô. Mas que vai atacar como? Vai atacar pedra? Vai jogar o quê? Gente, se esse ataque vai ser bem sucedido ou não é uma outra história. Eu acho que não. Mas eu acho que eles vão atacar, sim. É assim, o Peru teve um ótimo resultado que empatou com o Paraguai fora de casa. Isso. Né? Por isso eles estão bons para defender. Uma vitória contra o Brasil daria para eles uma situação muito privilegiada. Né? Eu acho que o Peru vai atacar, não acho que vai ter grandes consequências esse ataque. E eu acho que o jogo vai ser 0-0. Puta merda. Eu acho que vai ser 0-0. Não, ele vai atacar, mas vai ser jogo ruim. Uma coisa é o Peru atacar, outra coisa é discutir se esse ataque vai ter eficácia. Eu acho que não. Não vai ter. Não teve contra o Paraguai e não vai ter contra o Brasil. Terça-feira, às 9h da noite, para ver um jogo 0-0. Eu ainda vou ter que procurar onde ver esse jogo. É isso aí. Melhor ver novela. Olha, gente, deixa eu fechar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa importante, não? É assim, embora a Copa de 78 o Brasil tenha jogado mal, Cláudio Coutinho e tal, aquele 6-0 vergonhoso do Peru contra a Argentina eu nunca esqueci, né? E eu roguei uma praga que o Peru nunca mais ia classificar para coisa nenhuma. O Peru depois disso classificou para uma Copa,
duas, na verdade, mas sem fazer nada, né? A última Copa agora, o Peru tinha a seleção um pouco melhor e até fez uma Copa digna, embora não tenha chegado muito longe, né? Mas é assim, eu acho que esse jogo continua achando que vai ser 0-0. Fala, Douglas. Vamos lá. Eu quero só dizer o seguinte: o jogo é terça-feira lá em Lima, tá certo? Mas eu queria, antes de a gente encerrar, só dizer o seguinte: a classificação ficou a seguinte: Brasil em primeiro, Colômbia em segundo, tudo com 3 pontos, né? Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina. A Argentina está em quarto, todo mundo com 3 pontos. Paraguai e Peru com 1 ponto. E aí vem a alternância com Chile, Equador, Venezuela e Bolívia com 0 ponto. É isso aí. Quero agradecer quem assistiu a gente aqui, quem acompanhou. Muito obrigado, Ricardo, Luizão e Benezão. Um abraço, todo mundo dando tchau aí, que acabou. Tchau. Valeu. Obrigado. Tchau.